Olá a todos! Este é o vídeo número 1 do módulo 3 do curso de atualização ou formação em psicanálise pós-junguiana Jung além de Jung. O título do módulo é O Fundamento Metodológico do Pensamento de Jung, a Concepção Terapêutica. E este vídeo é sobre a problemática da individuação. Então vamos lá. Na visão junguiana, a tendência a se individuar é espontânea, como também é espontânea a tendência contrária, que é aquela de se identificar com os modos de comportamento da família, do grupo, da sociedade aos quais se pertence, conformando-se aos usos e costumes do ambiente cultural no qual se vive. Com espontânea quer dizer natural, como é espontâneo uma criança crescer, não é uma coisa cultural, é absolutamente inevitável e pertence à essência do ser. Então, para Jung, a tendência a se individuar é espontânea, como também é espontânea a tendência a se conformar ao grupo ao qual se pertence. E a gente já viu o que é o processo de individuação em outros vídeos, portanto, quem assistiu sabe que essas duas tendências são essencialmente opostas. Estamos aqui diante de uma contradição. Também espontânea, também natural. Temos, por um lado, a tendência à individuação, por outro, a tendência à inserção no social, conformando-se a como o social funciona. Agora, se inserir no conjunto humano de forma singular e responsável implica, portanto, assumir o peso do ser diferentes, do próprio ser diferentes, da própria ambivalência e do conflito com o mundo externo. Porque neste conjunto humano, neste social, nós podemos nos inserir de duas formas. Ou nos adaptando completamente e sendo uma reprodução dos valores culturais e pronto, ou para se inserir nesse conjunto humano de forma singular e responsável, seja única, da forma como somente eu posso me inserir, com a contribuição que somente eu posso dar. E sendo responsável por este mesmo social, eu preciso carregar o peso do meu ser diferente e, portanto, da ambivalência que isso cria, porque o social tende necessariamente também a nos uniformar, ou melhor, nós tendemos a nos uniformar porque assim estamos homologados ao todo, ao qual precisamos também fazer parte. Agora, para que seja possível que cada um de nós possa se inserir de forma singular e responsável nesse conjunto humano, é preciso que a pessoa seja capaz de fazer uma coisa, que é conservar a própria autoestima, independentemente do papel aprovado pela sociedade, independentemente de exercer um papel aprovado pela sociedade. E é aqui que começa o problema. A autoestima, geralmente, de uma pessoa, infelizmente, a pessoa que cresceu formatada pelo sistema social, cultural, pela mídia, pelas ideias da família, pelo mundo no qual vive, a autoestima dela vai depender do ser aprovada por esse sistema, certo? Então, esse sistema, já na família a gente vê isso, a criança é infelizmente encaminhada para representar um determinado papel na família. E quando ela representa aquele papel, ela é aprovada. Então, ela se sente bem consigo mesma, ela se sente que ela vale alguma coisa. Essa é a autoestima. Agora, se ela quiser questionar esse papel, ela não pode fazê-lo sem perder a própria autoestima, sem se sentir nada, um zero. Então, não é possível questionar o papel que estamos representando se a nossa autoestima está vinculada a este papel. Então, o profissional, por exemplo, ou a pessoa que ocupa um lugar social, que tem um feedback do mundo de aprovação, mesmo que seja fazendo uma atividade deplorável, mas infelizmente o nosso mundo também funciona assim, ela não vai poder questionar, porque senão ela vai perder toda a referência que lhe dá um valor próprio. Então, é possível. O que acontece?
A Montefusci se pergunta o que obriga o indivíduo a assumir um papel. Por que nós assumimos um papel? O que leva a toda essa sequência de problemas? É o estado, diz ela, de dependência afetiva de uma autoridade protetora, que é representada no começo pelo genitor e depois pela sociedade, que justifica a tendência do sujeito humano a se identificar um papel, porque lhe falta a capacidade de conter e mediar a pulsão vital. Então, vamos lá no âmago da psicologia. O eu surge a partir de um não eu muito mais poderoso, que se manifesta, que se apresenta ao não eu como pulsões fortes que podem derrubar o eu a qualquer momento. É por isso que, por exemplo, uma criança precisa da guia de um adulto que lhe ajuda a entender o que está acontecendo com ela e a conter as tensões. Quantas vezes a gente vê uma criança, por exemplo, chorar incontrolavelmente, não conseguir parar, entrar num comportamento que toma posse dela. Infelizmente, muitos adultos simplesmente reprimem. Mas o que precisaria fazer é ajudar a criança, ensiná-la a conter, contendo nós mesmos a criança. Conter não é reprimir, é conter para que se possa entender, conhecer o que está acontecendo e com isso se distanciar e crescer em consciência. Então, o eu surge, portanto, desse não eu, muito mais poderoso, que o ameaça constantemente de destruição, de atropelamento, que significaria a morte do eu. O que protege o eu, né, é toda a série dos conhecimentos, das interpretações, dos hábitos, das formas de entender a vida e a si próprio que a sociedade desenvolveu, e cada cultura da sua forma, com as suas características, mas todo esse arcabouço de conhecimentos e de interpretações da vida servem para conter essas pulsões, para nomeá-las, identificá-las, canalizá-las, reconhecê-las e reprimi-las. Então, ao questionar o sistema, esse arcabouço conceitual de mentalidade, de modo de viver, estilo de vida, etc., e, portanto, de identidades, que faz com que o eu esteja protegido desse gigantesco não eu, que é tudo que dentro dele se manifesta a despeito da vontade dele, o eu precisa de uma estrutura. Então, inicialmente, quem dá essa estrutura é o pai, a mãe, os pais, a família, a escola, a sociedade. E com isso, né, a mídia, todo o conhecimento que a sociedade alcançou até então e que se manifesta já na sua dimensão cotidiana dentro da casa. Então, se eu preciso de um outro, ou seja, de referir-me a todo esse arcabouço de conhecimentos que estão fora de mim para que eu possa manter sob controle esse mundo interior assustador, então eu não posso me desligar disso. Esse sistema me dá uma identidade, me dá um lugar, eu posso não gostar disso, mas como que eu vou fazer para questionar esse sistema sem, ao mesmo tempo, estar à mercê dessas pulsões? Como é possível fazer isso? Para que então, a individuação, ela ocorre somente graças ao diálogo entre consciência e inconsciente, ou seja, entre o eu e o não eu. Quanto mais flexível, aberto, receptivo e consciente for o ambiente cultural e social no qual o indivíduo tiver crescido, maior será a sua capacidade, sua flexibilidade de lidar com esses conteúdos. E, portanto, o eu terá a capacidade, porque quando a gente, então, vai questionar esse arcabouço de conhecimentos que nos dá autoridade, nos dá identidade, nós estamos quebrando, de alguma forma, a continuidade conosco. Então, eu me considero, me vi assim, de uma certa forma, até ontem, e agora eu preciso romper com isso e me abrir para o desconhecido, que sou eu também, para que eu possa me renovar. Isso significa aceitar o risco da própria morte.
da morte de uma identidade do eu. Por isso, tantos sonhos sobre morte. Quando a gente morre no sonho, geralmente, não é para ser pego com uma fórmula, é uma morte do nosso sistema de conhecimento que nos dá uma identidade que precisa morrer para que uma nova identidade possa surgir. E para isso, para que se aceite essa morte, precisamos ter confiança na possibilidade de renascer. Então, para que essa progressiva assimilação do inconsciente, que era a finalidade primeira da psicanálise, lá como Freud mesmo a colocou, que é trazer o inconsciente à consciência, para que essa assimilação seja possível, é necessário que o eu tenha a capacidade de enfrentar o risco de ser pelo não eu derrubado a cada abertura, a cada abraço. E aí surge a neurose. Quando essa abertura, essa comunicação, esse diálogo, que é a única forma da individuação, do processo de individuação poder acontecer, não se dá como possível, e geralmente porque não temos condições culturais, sociais, de consciência, etc., o que ocorre é a neurose. A neurose é um pacto, é um trato que fazemos conosco. E que serve para dar uma solução que quer ser definitiva e exaustiva, chega, vai ser assim, cala a boca, basta, para o conflito interno, para essas tendências que estão tentando romper com o sistema dado para poder renová-lo, na verdade. Mas para renovar, precisa passar pela sensação ou pelo medo da morte. E a neurose em si, ela pode ser útil, ela pode ser funcional, e com certeza ela é, senão ela não se sustentaria. E ela é funcional por um determinado tempo, porque a pulsão, vamos dizer assim, a pulsão não é a tendência à individuação, que é essa vontade de ser, é muito maior do que as grades e os cimentos todos, as paredes internas que o eu coloca contra si próprio. Então, mais cedo ou mais tarde, as neuroses entram também em crise. Então, a solução neurótica ela é errada porque ela impede esse diálogo interior. Então, é uma solução que acaba liquidando um pedaço da própria pessoa. E qualquer um pode entrar resolver fazer esse tipo de trato consigo mesmo em qualquer nível de evolução se encontrar. Porque todo conflito é penoso. Questionar-se é penoso. Mudar constantemente, estar abertos para esse fluxo da vida é trabalhoso. Então, tem sempre a tentação de liquidar o nosso problema, liquidando com ele uma parte de nós, que é a solução neurótica. Agora, pode acontecer que o pacto neurótico, a solução ao trato neurótico, seja a única solução possível num determinado momento, o único estratagema para sobreviver. É importante que isso pode acontecer, inclusive, de forma consciente. E quando consciente, é importante ter a honestidade consigo próprio para manter-se aberto para o momento em que essa solução neurótica precisará ser questionada e revista. Então, desculpe o telefone. O ser humano pode escolher sem muita consciência, não como um ato voluntário, completamente livre, pode escolher a solução neurótica em duas condições. Uma, porque o ambiente ele impede, cresceu num ambiente tão rígido, tão limitado, que a pessoa não tem condições de pensar uma outra forma de questionar a própria identidade, sem perdê-la, sem se sentir completamente perdido e sem referências a outras. E eu vejo isso muitas vezes, por exemplo, no processo analítico. Tem pessoas que
que evoluem com uma rapidez impressionante. Por quê? Porque eu percebo que estava tudo, todas as cartas estavam dadas, elas precisavam saber que era possível um outro modo, que era um outro caminho era possível. E ter uma referência externa, porque nós somos animais sociais e nós precisamos ter, nós aprendemos a nos relacionar conosco a partir da relação que temos com o outro fora de nós. E isso acontece desde o berço. Então, para conseguirmos nos enxergar como pessoas diferentes, como aquelas pessoas que nós sentimos lá no fundo de nós que podemos ser, mas não conseguimos sequer visualizar, porque ainda não encontramos ninguém com quem conversar sobre isso, ao encontrar essa pessoa, essa outra dimensão, esse nosso ser em evolução, começa a se manifestar com bastante rapidez. Porque já estava tudo posto. Era o sistema de conhecimento da pessoa que não permitia que ela enxergasse esses caminhos e desenvolvesse os instrumentos para atuar de uma forma nova na realidade. A alternativa, não, a segunda opção é quando, na verdade, a pessoa não, escolhe dizer não ao processo de individuação. E a gente tem que tomar cuidado para não julgar com muita rapidez. Porque, às vezes, a pessoa, as condições, as circunstâncias são tais que a pessoa não consegue aguentar o conflito que o sim, ou seja, todo o questionamento, implicaria. E é também verdade que nem sempre os sinais dessa necessidade de mudança aparecem com tanta clareza. Isso é muito evidente na questão do parto da qual eu me ocupo, porque quando a mulher resolve tomar uma decisão que é completamente contrária ao sistema cultural e social, ambiental, familiar no qual ela vive e seguir outro rumo, ela pode ter certeza da bondade da sua escolha, mas ao mesmo tempo ela não consegue assumir toda uma série de riscos que isso comporta, porque o que está em jogo é muito grande para a estrutura que ela tem. Então ela acaba resolvendo seguir um caminho que é um meio termo, que está mais para o caminho padrão do que para o caminho alternativo. E a gente precisa ter a capacidade de compreender os caminhos e descaminhos do outro, porque fazem parte do processo do outro. Portanto, quanto mais for fechado e rígido o ambiente e conservador, o ambiente cultural no qual a pessoa cresceu, mais vai ser difícil dar o sim para o próprio processo de individuação. Inclusive, ele vai se apresentar com menos clareza, porque é como ter uma brecha menos disponível, menos aberta para enxergar o óbvio, que para os outros pode parecer o óbvio. E aí a pessoa prefere a suportar mortificantes coerções à sua própria existência e o sofrimento que isso implica, do que se abrir a possibilidades novas do próprio ser. Contudo, mesmo essas pessoas podem se encontrar mais para frente na vida em condições de conseguir questionar os papéis e os valores impostos pelo seu ambiente limitado e, portanto, terá condições de se abrir e de assumir a responsabilidade de uma nova escolha diante da opinião coletiva e, portanto, de construir no mundo o seu próprio caminho. Por enquanto é isso, até o próximo vídeo. Tchau!